Amanhã é outro dia, não é? Os atos extremos de Renato Russo provocavam o público. Ao mesmo tempo em que agredia os fãs durante os shows, ele chegava a agradecer os aplausos de joelhos. Renato Russo foi um cantor e compositor brasileiro, fundador e vocalista da banda de pop rock Legião Urbana, que participou da efervescência do rock brasileiro nos anos 80. Renato Manfredini Júnior nasceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de março de 1960, filho de Renato Manfredini, funcionário do Banco do Brasil, e de Carminha Manfredini. Cresceu na Ilha do Governador. Em 1967, mudou-se com a família para Nova York, para onde seu pai foi transferido. Depois de 2 anos, já estavam de volta ao Brasil. As influências que adquiriu naquele lugar foram determinantes em sua futura carreira de músico. Em 1973, junto com a sua família, Renato foi morar em Brasília. Com 15 anos, foi diagnosticado com uma doença óssea. Depois de uma cirurgia para implante de pinos na bacia, Renato permaneceu 6 meses acamado. Durante esse período, estava sempre ouvindo música. Ainda em recuperação, Renato passou no vestibular de jornalismo no Centro de Ensino Universitário de Brasília. Com inglês fluente, Renato começou a lecionar na cultura inglesa. Com 18 anos, revelou para sua mãe ser bissexual. Em 1978, Renato Russo conheceu Fê Lemos, e como ambos admiravam o punk rock americano, iniciaram uma banda juntos, com André, filho do embaixador da África do Sul. Depois de algumas mudanças dos integrantes, a banda começou a fazer shows profissionais. Quando estavam começando a fazer sucesso, Renato e Fê brigaram e a banda se separou. Depois de se juntar a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães, Renato Russo formou a banda Legião Urbana. Renato Russo já tinha adquirido influências importantes do cantor da banda The Smith e de Robert Smith, da banda The Cure. No ano de 1983, Dado Villa-Lobos assumiria a guitarra da banda. A banda Legião Urbana participou da efervescência do rock brasileiro nos anos 80. Nessa época, as músicas da Legião Urbana eram as mais tocadas e estavam entre as 5 primeiras das paradas. Os álbuns mais importantes desse período foram Legião Urbana 2, de 1986, e 4 Estações, de 1989. Entre seus sucessos, destacaram-se as músicas Será, Eduardo e Mônica, Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas. Que País é Esse? Pais e Filhos. Com a Legião Urbana, Renato lançou 7 álbuns, até 1996. Renato Russo iniciou sua carreira solo em 1993, ainda fazendo parte da Legião Urbana. No ano seguinte, lançou The Stonewall Celebration Concert, 1994, cujo título é uma referência a um bar de Nova York, onde em 1969 gays se rebelaram contra a ação da polícia. Em seguida, ele lançou o CD Equilíbrio Distante, 1995, interpretando canções italianas. Depois da sua morte, foi lançado o último solo, em 1997. Em 1989, Renato Russo teve um filho, com Rafaela Bueno. Porém, depois da sua morte, especulou-se que Giuliano Manfredini
teria sido adotado por Renato e criado por sua avó materna, mas nada foi revelado. Renato Russo era dependente de drogas e álcool e algumas vezes esteve internado em uma clínica de reabilitação na tentativa de largar o vício. Em 1989, Renato Russo foi diagnosticado com AIDS, adquirida através de um americano com quem se relacionou por mais tempo. Renato Russo faleceu no Rio de Janeiro no dia 11 de outubro de 1996, em consequência de complicações decorrentes da AIDS.